Pais e mães que batem nos filhos podem ser advertidos e encaminhados para psicólogos. Isso porque um projeto de lei conhecido como Lei da Palmada, que proíbe a aplicação de castigos físicos a crianças e adolescentes, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai para análise do Senado. O projeto polêmico divide a opinião dos capixabas. Giovanni tem apenas 6 anos e é considerado um menino levado para a sua idade. Para conter a indisciplina do filho, a mãe, Alexandra, em último recurso, não deixa de recorrer a algumas palmadas. A nossa cultura, por exemplo, quando eu era criança, eu já tomei palmadinha na bunda. A minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, e nem por isso minha mãe me espancou. E o meu filho, a mesma criação que eu tive, que o meu esposo teve, a gente tá dando para o nosso filho. Então, assim, eu vejo que surte efeito, sim, não negativo, porque a gente está educando. Agora, espancar, não. Mas o recurso das palmadinhas para ajudar na educação dos filhos pode estar com os dias contados. O projeto de lei que proíbe a aplicação de castigos físicos a crianças e adolescentes foi aprovado na Câmara dos Deputados semana passada. O projeto prevê ainda que pais que agredirem seus filhos fisicamente deverão ser encaminhados a cursos de orientação e a tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de receberem também uma advertência. Já as crianças e adolescentes agredidos passam a ser encaminhados para tratamento especializado. Acho incrível estar chegando a esse ponto na nossa sociedade. Quantas questões que tem que ser resolvidas aí, querendo questionar isso contra nós, sermos pais, né? Para esse terapeuta familiar, existem outras formas como correção de disciplina. Eu sou cético com relação à eficácia dessa lei. Eu acho que muito mais importante do que ter uma lei para regular a educação familiar é que essa educação familiar seja de verdade efetiva. Quer dizer, que os pais tenham a medida da necessidade de dar limite aos seus filhos. E o limite não precisa ser na pancada, na palmada ou de forma violenta. Tem tantas formas de se dar limite a uma criança que eu acho que não haveria necessidade de ter uma lei para isso. Segundo os autores do projeto, o objetivo da lei é proteger as crianças e garantir que elas tenham os mesmos direitos que os adultos em caso de agressão. O assunto é polêmico e nas ruas as opiniões se dividem. Eu sou a favor de não bater, nós temos que educar a criança, né, e não agredi-la. Eu acho que uma palmada, dependendo da situação, funciona assim. Acho que proibir totalmente não é legal. Eu acho que não precisa disso, de dar palmada. Tem que conversar com a criança desde que ele seja pequenininho, vem crescendo, você vai conversando, ele tem que te respeitar. Se ele te respeitar, tá tudo bem, mas se não respeitar, não adianta não. Começa daqui a pouco em Vitória o primeiro diálogo regional sobre segurança cidadã. O objetivo é debater os problemas e soluções para a segurança pública. Sobre esse encontro eu converso agora com Daniel Cerqueira. Ele é diretor de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia do IPEA. Daniel, boa noite. Obrigado pela presença do senhor aqui no Hora News. Boa noite. O que o IPEA mostra de dados, de concreto, quando a gente fala da questão da violência aqui no Espírito Santo? Tem 2 pontos que tem que ser ressaltados. Em primeiro lugar, se a gente vai olhar a foto, a situação da violência no Espírito Santo, é uma foto bastante feia, porque nós temos uma taxa de homicídios ainda muito elevada. Contudo, quando a gente vai olhar o filme, o que aconteceu aqui, o que acontece desde 1980 no Estado, a gente percebe o seguinte, que o Espírito Santo sempre fez parte dos 5 estados mais violentos do Brasil. E nos últimos anos, no entanto, essa taxa de homicídio, apesar de alta, ela começa a diminuir, né? Então, traz uma perspectiva bastante promissora do que está acontecendo hoje no Estado. Mas por que os capixabas não conseguem sentir essa diminuição? Por que os capixabas ainda se sentem extremamente inseguros? Sem dúvida, ainda há uma taxa de homicídio muito grande, o que realmente causa uma certa insegurança, é verdade. Mas a gente acredita que se medidas concretas e efetivas como as que estão sendo tomadas hoje, elas se perpetuarem, né, eu acredito que em alguns anos o Estado do Espírito Santo ele vai deixar de participar dessa lista triste aí dentre os estados mais violentos do Brasil. Isso quer dizer que nós ainda vamos demorar um certo tempo para sentir essa redução? Nessa área de segurança pública, lamentavelmente, não há milagres. Passo a passo,
entendendo quais são as raízes do problema que leva aos pequenos e aos grandes crimes, a atuação, ver o que funciona, o que não funciona. Então é um processo que, na verdade, envolve, além do Estado, toda a sociedade. Pois é, o governo do Estado fala muito no programa Estado Presente, né, de combate à questão da violência. O IPEA já analisou os dados desse programa, ele realmente é eficaz? Nós não analisamos os dados desse programa, nós estamos envolvidos numa agenda, até com o governo do Estado, que é na tentativa de colaborar para aprimorar ainda mais os indicadores de violência, para que a gente possa ter um direcionamento mais efetivo dos programas de segurança pública aqui, por um lado, e por outro lado, que a gente consiga avaliar. Mas o que vocês conhecem do programa, ele é eficaz? Aparentemente sim, só que se a gente for olhar todos os estados brasileiros, nenhum não existe, a gente não tem muito a cultura da avaliação no Brasil, e não é só na área de segurança pública não. Então, de forma geral no Brasil, os programas são feitos sem avaliação. Aqui parece que os programas eles estão indo numa boa direção, agora carece sim da gente avaliar, ver quanto cada real do contribuinte gerou de diminuir morte, diminuir determinados crimes. Agora, o que vocês pretendem com esse encontro, com esse diálogo? O que vai ser debatido? Eu acho que existe uma agenda grande de debate que nós vamos traçar nesse diálogo aí, né? Bom, o primeiro é exatamente falar de projetos que possam levar um passo à frente o programa Estado Presente. Então, por exemplo, um deles é exatamente criar um sistema de informação e análise de vigilância epidemiológica de violências letais no estado do Espírito Santo. Além disso, tem várias outras agendas, como entender como que a sociedade ela pode ser coprodutora da segurança pública junto do Estado. E tem que ser, não adianta a gente colocar a responsabilidade só no Estado. Tem que ser. A segurança pública, ela nasce já dentro de casa. Por exemplo, um exemplo claro, muito da violência que a gente vê ali, dos homicídios, começa um jovem matando o outro e aí cria um ciclo, uma espiral de violência, de vinganças recíprocas, que o outro mata esse um. E aí você vai olhar onde começa essa história toda. Muitas vezes, aquele jovem que perpetrou o primeiro assassinato, ele vivia dentro de uma família onde reinava a violência doméstica. Então, o aprendizado era comum, né? É comum. Então, o que ele aprendeu dentro de casa? A violência. O que ele vai fazer na rua? É violência. Então, a gente tem que entender esses fenômenos, entender como que a gente vai intervir. Então, nós estamos falando de algo que é bastante profundo, de falar de educação, intervir na própria processo de socialização, sociabilização do indivíduo, do jovem, né? A gente estava falando aí da violência no estado de forma geral, o Espírito Santo, Vitória, na verdade, né? Foi aí a 14ª capital mais violenta do mundo, de acordo com uma organização internacional. É possível reverter esse quadro? Eu acredito que sim. Eu estou bastante otimista pelas discussões que nós temos tido aqui no Espírito Santo, conhecendo um pouco mais os programas que estão sendo desenvolvidos aqui. Eu certamente estou bastante otimista e poderia te dizer o seguinte, que eu não conheço outro estado que tenha ações tão interessantes, tão importantes como essas que estão sendo desenvolvidas aqui. E não é um estado grande, né, Daniel? Se a gente for comparar com outros estados onde a violência também, a gente tem que deixar isso bem claro, a violência não é um problema só do Espírito Santo, é um problema de vários estados. Sem dúvida. Mas o Espírito Santo é relativamente um estado pequeno, onde seria mais fácil se trabalhar? A princípio sim, mas só que quando a gente vai olhar os dados, a gente vê que esse processo de violência endêmica, ele remota a pelo menos o começo dos anos 80. Como você disse aí, desde 1980 para cá... Então, tem situações ali que já faz parte de uma subcultura da violência, que tem a ver, por exemplo, com machismo, tem a ver, eventualmente, com grupos de extermínio, com soluções que, eventualmente, de conflitos interpessoais, que, eventualmente, são sempre resolvidos na base da bala, da violência. Infelizmente. Exatamente, infelizmente. Bom, então o debate, o primeiro diálogo regional sobre segurança pública cidadã acontece hoje e amanhã no Palácio e as pessoas podem participar? Bom, aí eu não sei te dizer, porque eu acredito que tenha tido inscrições, as pessoas fazem inscrições, não sei se ainda tem vaga lá. Mas seria interessante, pelo menos, as pessoas saberem o resultado desse encontro para que elas também possam participar, porque, como a gente disse, a segurança pública é uma responsabilidade de todos nós. Com certeza. Daniel, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Hora News. Eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Bom, Hora News vai para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais notícias para você. Já, já.